Não espere por mim para o jantar hoje à noite. Meu marido disse isso enquanto ajustava as abotoaduras no espelho do corredor, tão casualmente como se estivesse me lembrando de comprar leite. Então ele olhou direto nos meus olhos e acrescentou: vou jantar com outra mulher. Não porque quisesse me machucar, mas porque ele realmente acreditava que não precisava mais se importar se o fizesse. Ele disse que nosso casamento havia se tornado chato, previsível, que ele precisava de um pouco de excitação em sua vida. Então pegou as chaves do carro, saiu pela porta da frente da casa que ajudei a construir por 22 anos e nunca olhou para trás. Mas quando ele chegou em casa depois da meia-noite, congelou na porta porque tudo que ele pensava que lhe pertencia já tinha ido embora. A primeira coisa que Elisa Carvalho notou naquela noite foi a colônia. Guilherme só usava colônia cara quando queria impressionar alguém, não clientes. Clientes recebiam a versão prática dele: camisas passadas, sapatos polidos, apertos de mão cuidadosos. Não, essa era a versão de Guilherme reservada para a sedução, para a performance, para a fantasia de se tornar mais jovem do que realmente era. O aroma flutuava pela cozinha enquanto Elisa estava no balcão, fatiando cebolinha para batatas assadas. Do lado de fora das janelas, a chuva de final de outubro rolava pelos subúrbios de São Paulo em faixas prateadas frias, e a árvore de ipê no quintal se curvava contra o vento. A casa parecia quente, estável, habitada, o tipo de lar construído lentamente ao longo de décadas de sacrifício. Guilherme entrou vestindo um blazer cinza carvão que ela tinha comprado para ele 3 natais antes. Você se arrumou, Elisa disse cuidadosamente. Ele checou seu reflexo na porta do micro-ondas antes de responder. Estou saindo hoje à noite. Com quem? Não houve hesitação. Larissa. Elisa parou de cortar. A faca descansou contra a tábua de madeira, enquanto seu batimento cardíaco diminuía naquela forma estranha que o choque às vezes causa, como se o corpo se recusasse a processar a humilhação em velocidade máxima. Larissa do trabalho, ela perguntou baixinho. Guilherme suspirou como um pai exausto, lidando com uma criança difícil. Não comece. Eu te disse. Sim, Larissa do trabalho. A chuva batia mais forte contra as janelas. Elisa esperou que ele suavizasse a declaração de alguma forma, explicasse que era um jantar de trabalho, uma coisa de grupo, um mal-entendido, mas Guilherme apenas pegou o relógio no balcão e o prendeu no pulso. Você vai jantar sozinho com outra mulher. Ele finalmente olhou para ela então, e o que doeu mais não foi raiva ou culpa, foi indiferença. Ah, vamos, Elisa. Pare de agir como se este casamento fosse algum grande romance. Somos colegas de quarto há anos. Ela o encarou em descrença. Isso não é verdade. É verdade, ele respondeu secamente. Tudo nesta casa parece previsível. Cada conversa, cada refeição, cada fim de semana. Elisa a engoliu em seco. Então sua solução é namorar uma colega de trabalho. Estou jantando com uma mulher com quem você flerta. Ele deu uma risada sem humor. Pelo menos alguém ainda me faz sentir vivo. A frase caiu com precisão cirúrgica. Não alta, não explosiva, fria, cuidadosa, cruel. Elisa olhou para suas mãos, porque de repente não conseguia suportar a expressão no rosto dele. Essas eram as mesmas mãos que preparavam lanches escolares para o filho Mateus todas as manhãs por 12 anos. As mesmas mãos que ficavam acordadas ao lado de Guilherme depois que o pai dele morreu. As mesmas mãos que digitavam currículos para ele quando ele era muito envergonhado para admitir que tinha sido demitido do primeiro emprego de gerente aos 31 anos. Ela tinha passado 2 décadas ajudando ele a sobreviver a todas as versões de si mesmo, e agora ele olhava para ela como mobília vencida. Eu abri mão de uma carreira por esta família. Ela sussurrou. Guilherme revirou os olhos, já entediado com a conversa. Ninguém te forçou. O silêncio depois foi tão pesado, Elisa podia ouvir a geladeira zumbindo. Guilherme pegou as chaves do balcão da ilha. Olha, não vou fazer isso hoje à noite. Fazer o quê? Esse interrogatório emocional. Você acabou de me dizer que vai sair com outra mulher. Eu te disse que preciso de um pouco de excitação na minha vida. Ele deu de ombros ao vestir o casaco. Quer honestidade? Aqui está. Elisa sentiu algo dentro dela rachar silenciosamente, quase elegantemente, como gelo fino quebrando sob a neve. Anos atrás, ela teria chorado. Anos atrás, ela teria implorado para ele ficar. Mas aos 42 anos,
O esgotamento muda a forma da dor. Ela se torna mais fria, mais afiada, mais observadora. Ela notou o grisalho fraco nas têmporas dele. Ele tentava esconder agora. O relógio caro comprado com bônus enquanto reclamava das despesas da casa. A arrogância inquieta de um homem aterrorizado pelo envelhecimento. Guilherme se moveu em direção à porta da frente. Não espere por mim para o jantar hoje à noite, disse ele. Então saiu. A porta se fechou suavemente atrás dele. Essa foi a pior parte. Não uma batida, não raiva, apenas certeza. Elisa ficou imóvel na cozinha muito depois do som do Mercedes dele desaparecer pela rua molhada do subúrbio. As batatas queimaram no forno porque ela esqueceu que elas existiam. Em algum lugar no andar de cima, a televisão no quarto de hóspedes continuava tocando um velho sitcom. Nenhum dos dois estava assistindo. Pela primeira vez em anos, a casa parecia honesta. Não feliz, não amorosa, apenas honesta. Ela lentamente desligou o forno, limpou as mãos em um pano de prato e caminhou até a sala de estar. Seu reflexo a encarou de volta da tela escura da televisão, cabelo castanho na altura dos ombros, preso frouxamente para trás, suéter azul suave, olhos cansados que passaram muitos anos tentando manter a paz dentro de um casamento que uma pessoa já havia abandonado emocionalmente. Então seu laptop apitou. Elisa se sentou no sofá e o abriu. O e-mail ainda estava lá. Oferta final. Diretora sênior de estratégia de marca, Centro de São Paulo, benefícios completos, salário de 6 dígitos, data de início flexível. 3 semanas antes, ela quase tinha deletado a mensagem por medo. Depois de 15 anos afastada do marketing corporativo, ela se convenceu de que estava desatualizada, invisível, velha demais para recomeçar. Mas uma antiga colega chamada Mariana a havia pressionado a se candidatar após se reconectar pelo LinkedIn. Você era brilhante antes de desaparecer no casamento suburbano, Mariana havia dito a ela durante um café no centro. Na época, Elisa riu sem jeito. Agora aquelas palavras voltavam de forma diferente. Brilhante. Antes de você desaparecer, Elisa releu a oferta lentamente enquanto a chuva continuava deslizando pelas janelas. Então outra realização se instalou sobre ela. Guilherme não achava que ela iria embora. Era por isso que ele era tão descuidado. Ele acreditava que ela era dependente demais, emocionalmente desgastada demais, com medo demais da incerteza para mudar sua vida. E de repente algo dentro de Elisa ficou muito calmo. Não vingativo, não histérico, claro. Ela abriu outra pasta no laptop, documentos financeiros. Nos últimos 6 meses, pequenas inconsistências a levaram a começar a prestar atenção. Cobranças de restaurantes, compras de joias, reservas de hotel durante conferências de negócios. No início, ela pesquisava porque temia perder o marido. Eventualmente, ela continuou pesquisando porque temia perder a si mesma. Seu pai uma vez a avisou gentilmente anos antes de falecer. Nunca construa toda a sua identidade em torno da lealdade de outra pessoa. As pessoas são mais fracas quando acham que você nunca vai embora. Na época, ela achou que ele era cínico. Agora entendia que ele estava tentando protegê-la. Elisa pegou o telefone e fez uma ligação. Tiago, disse ela suavemente quando o irmão mais novo atendeu. Você ainda está acordado? Sim. O que aconteceu? Ela encarou a foto de casamento pendurada acima da lareira. Guilherme sorrindo orgulhosamente ao lado dela. Mateus entre eles aos 6 anos. Uma família congelada no tempo. Acho que meu casamento acabou hoje à noite. Houve uma pausa. Então a voz de Tiago mudou imediatamente. Protetora. Séria. O que você precisa? Elisa inalou lentamente. Pela primeira vez, disse ela baixinho, preciso parar de protegê-lo. Do lado de fora, o trovão rolou sobre os escuros subúrbios de São Paulo, enquanto Elisa Carvalho começava a tomar a primeira decisão real que fazia por si mesma em mais de 20 anos. E em algum lugar do outro lado da cidade, Guilherme ria sobre bife e vinho com outra mulher, completamente alheio ao fato de que pela manhã, a vida que ele dava como certa já estaria escorregando de suas mãos. Guilherme chegou em casa um pouco depois da meia-noite. Elisa ouviu a porta da garagem primeiro. Depois o silêncio pesado que se seguiu o silêncio de um homem tentando não parecer culpado, enquanto secretamente acreditava que não devia mais inocência a ninguém. Ela estava sentada na sala de estar com um bloco de notas no colo, quando a porta da frente se abriu. Guilherme entrou rindo suavemente de algo no telefone,
Provavelmente uma mensagem de Larissa, mas o sorriso desapareceu no momento em que ele olhou para cima. As luzes da sala de estar estavam totalmente acesas. Caixas de banco alinhadas no piso de madeira, pastas, fichários, registros fiscais, extratos de hipoteca, contas de aposentadoria, resumos de investimentos. 22 anos de vida compartilhada reduzidos a pilhas organizadas. E sentado calmamente ao lado de Elisa no sofá estava o irmão mais novo dela, Tiago. Guilherme congelou na porta exatamente como ela sabia que ele faria. Que diabos é isso? Ele perguntou. Elisa fechou a pasta no colo. Papéis. À meia-noite. Tiago se recostou casualmente, os ombros largos preenchendo a poltrona ao lado da lareira. Engraçado. É o que pensamos sobre o seu jantar com a outra. Guilherme ignorou ele, a atenção travada em Elisa. O que você está fazendo? Pela primeira vez em anos, Elisa notou algo desconhecido no rosto do marido. Incerteza. Não remorso. Ainda não. Apenas confusão de que a mulher que ele descartava como passiva de repente se tornara indecifrável. Você disse que queria excitação? Elisa respondeu baixinho. Achei que hoje à noite era um bom momento para parar de fingir que tudo estava bem. Guilherme bufou e jogou as chaves no balcão. Ah, vamos. Você está sendo dramática. Não, ela disse. Acho que na verdade estou reagindo de menos a anos. Isso o irritou imediatamente. Guilherme afrouxou a gravata e caminhou até a cozinha, abrindo a geladeira como se aquela conversa já o entediasse. Fui jantar, Elisa. Não cometi assassinato, com uma mulher com quem você está dormindo. Ele bateu a porta da geladeira com mais força do que o necessário. Você não sabe do que está falando. Elisa simplesmente deslizou um extrato impresso do cartão de crédito pela mesa de centro. Cobranças de hotel, bares de vinho, reservas de fim de semana durante conferências falsas. Guilherme olhou para os papéis por 2 segundos a mais. Então riu com desdém. Mas a confiança soava mais fina agora. Então você estava me espionando. Não, Elisa respondeu calmamente. Eu estava acordando. Aquela frase o atingiu mais forte do que gritos teriam. Guilherme olhou ao redor da sala novamente, finalmente notando os detalhes que ignorara ao entrar. A bolsa de viagem perto da escada, as pastas legais rotuladas propriedade e contas, as fotos de família emolduradas, faltando nas prateleiras. Espera, disse ele lentamente. Você está indo embora? Elisa sustentou o olhar dele. Não. A palavra o surpreendeu. Então ela continuou. Você é. Uma tensão estranha tomou a sala depois disso. Guilherme a encarou como se não reconhecesse mais a mulher sentada à frente dele. Por anos, Elisa tinha sido calma, acomodada, infinitamente disposta a suavizar conflitos antes que ficassem desconfortáveis. Ela pedia desculpas primeiro, cedia primeiro, recuava primeiro. Mas não hoje à noite. Hoje à noite havia algo mais frio na voz dela. Não crueldade. Clareza. Você não tem o direito de me humilhar e voltar para casa fingindo que esta casa ainda é seu porto seguro, ela disse. Guilherme riu novamente, mas agora soava defensivo. Você está seriamente jogando fora 22 anos por causa de um jantar? Elisa quase sorriu com a ironia. Um jantar, ela repetiu baixinho. Essa é a história que você conta para si mesmo. Tiago se levantou lentamente. Acho que você deveria ir embora, Guilherme. Esta é a minha casa. A mandíbula de Tiago se contraiu. Na verdade, de acordo com os documentos de confiança que Elisa me mostrou hoje à noite, a maior parte da entrada veio da herança do pai dela. A expressão de Guilherme mudou instantaneamente. Um pequeno deslocamento. Mas Elisa viu. Medo. Não de perdê-la, de perder o controle. Ele se virou de volta para ela. Você já falou com um advogado. Eu falei com um há 6 semanas. O silêncio depois disso pareceu interminável. A chuva continuava batendo contra as janelas enquanto Guilherme ficava ali tentando recalcular a realidade em tempo real. Ele tinha saído mais cedo naquela noite, acreditando que detinha todo o poder o marido bem-sucedido, o provedor, o homem desejável ainda capaz de atrair mulheres mais jovens. Agora, de repente, ele parecia um estranho de meia-idade parado dentro de uma vida que já não entendia completamente. Você planejou isso? Ele perguntou baixinho. Elisa balançou a cabeça. Não, você planejou isso. Você só assumiu que eu ficaria aqui e toleraria. Guilherme abriu a boca para argumentar, mas parou porque bem no fundo sabia que ela estava certa. Ao longo dos anos, o desrespeito havia se tornado rotina.
Não dramático o suficiente para ir embora imediatamente, apenas constante o suficiente para envenenar tudo lentamente: os comentários sarcásticos sobre as roupas dela, os revirar de olhos, o jeito como ele a interrompia em jantares com amigos, o desprezo casual sempre que ela falava em voltar a trabalhar. Você não sobreviveria mais à vida corporativa. Já está fora há tempo demais. É mais fácil se ficar em casa. Cada comentário pequeno por si só. Juntos, devastadores. E a pior parte: Elisa tinha começado a acreditar nele. Aquela realização doía mais que o caso em si. Guilherme esfregou as têmporas. Então o que agora? Você quer divórcio? Elisa olhou para a escada que levava ao andar de cima, para o quarto que tinham compartilhado por mais de 2 décadas. O quarto onde ela uma vez acreditou que o amor durava automaticamente se você sacrificasse o suficiente por ele. "Eu quero paz", ela respondeu. Ele bufou baixinho. "Você está exagerando." "Não", Elisa disse novamente. "Acho que esta é a primeira reação honesta que tenho em anos." Tiago deu um passo à frente e entregou a Guilherme uma pequena bolsa de viagem. "Eu arrumei o suficiente para alguns dias." Guilherme encarou a bolsa como se ela o insultasse pessoalmente. "Você deve estar brincando. Você humilhou minha irmã." Tiago respondeu friamente. "Seja grato por ela ainda estar sendo civilizada." Por um breve momento, raiva brilhou no rosto de Guilherme. A ferida afiada do ego de um homem de repente tratado como estranho na própria casa. Então o telefone dele vibrou. "Larissa." A tela acendeu claramente na mão dele. Elisa viu o pânico piscar nos olhos dele antes que ele virasse o telefone rapidamente. E de alguma forma, aquele pequeno movimento doeu mais que tudo o resto. Não por ciúme mais, mas porque a traição tinha se tornado tão comum. Guilherme expirou pesadamente. "Tudo bem, eu fico em outro lugar hoje até todo mundo se acalmar." Elisa olhou para ele com cuidado. Lá estava novamente. Aquela arrogância, a crença de que aquela situação era temporária, que eventualmente ela amoleceria, sentiria falta dele. Negociaria porque homens como Guilherme muitas vezes confundem paciência com fraqueza. Ele pegou a bolsa de viagem bruscamente e seguiu para a porta. "Entre deux serres, elle se virou." "Sabe", disse ele amargamente, "talvez se este casamento tivesse se sentido vivo de vez em quando, nada disso teria acontecido." Elisa sentiu a versão antiga dela tentando se partir dentro dela. A mulher que passaria noites sem dormir se perguntando o que tinha feito de errado. Mas outra voz se ergueu mais forte agora. "A verdade. Você não queria mais uma esposa", ela disse baixinho. "Você queria uma plateia." A expressão de Guilherme endureceu instantaneamente. Então ele saiu para a chuva. Dessa vez, Elisa o observou partir sem lágrimas. A porta da frente se fechou. A casa ficou quieta novamente. Tiago olhou para ela com cuidado. "Você está bem?" Elisa não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu o laptop mais uma vez e releu a oferta de emprego, esperando na caixa de entrada. Diretora sênior de estratégia de marca, Centro de São Paulo, uma segunda vida. Por anos, ela tinha acreditado que seu mundo ficava menor, porque a vida adulta exigia sacrifício, porque casamento significava compromisso, porque estabilidade importava mais que ambição pessoal. Mas sentada ali no silêncio após a traição, Elisa finalmente entendeu algo doloroso. O amor nunca deveria exigir que você desaparecesse. Ela clicou em aceitar a oferta. Alguns segundos depois, o e-mail de confirmação chegou. Tiago sorriu levemente. "Papai teria se orgulhado de você hoje à noite." Isso quase a quebrou. Não porque se sentia fraca, mas porque finalmente se sentia forte novamente. Do lado de fora, Guilherme dirigia pela chuva em direção a um apartamento de luxo no centro onde Larissa esperava com vinho caro e afeto temporário, ainda completamente alheio ao fato de que a mulher que ele descartava como chata tinha acabado de desmontar silenciosamente toda a ilusão de controle dele. E pela primeira vez em 22 anos, Elisa Carvalho dormiu em paz. 3 semanas depois que Guilherme saiu, a casa parecia diferente de formas que Elisa não esperava. Mais quieta, sim, mas também mais leve. A tensão estranha que costumava ficar invisivelmente dentro de cada cômodo, o ajuste emocional constante que ela fazia em torno dos humores, opiniões e críticas de Guilherme tinha desaparecido tão gradualmente que ela só reconheceu sua ausência quando ela se foi. Uma manhã de sábado, ela ficou descalça na cozinha bebendo café enquanto a luz do sol entrava pelas janelas. E pela primeira vez em anos,
Ela percebeu que não estava mais ouvindo a aprovação de outra pessoa dentro da própria casa. Aquela realização quase a fez chorar. Não porque sentia falta dele, mas porque entendia quanto tempo tinha vivido sem si mesma. Do lado de fora, final de novembro, o vento espalhava folhas vermelhas e douradas pelo quintal dos fundos. A antiga cesta de basquete de Mateus inclinava ligeiramente para o lado perto da cerca, intocada desde que ele saiu para a universidade na Universidade de São Paulo 2 anos antes. Elisa olhou para ela por um longo momento antes que o telefone tocasse. Mariana, como está a sobrevivente do novo emprego? A amiga perguntou calorosamente. Elisa sorriu levemente, ainda tentando lembrar como funcionam as reuniões corporativas. Você nasceu para reuniões corporativas. Não é assim que Guilherme costumava descrevê-las. Mariana suspirou suavemente ao telefone. Elisa, preciso que você pare de se medir através de um homem que se beneficiou da sua dúvida sobre si mesma. A frase permaneceu depois que a ligação terminou, porque era verdade. Guilherme nunca tinha ordenado diretamente que ela se encolhesse. Isso teria sido óbvio demais, cruel demais até para ele. Em vez disso, ele fez algo mais sutil. Ele normalizou a invisibilidade dela. Cada sacrifício se tornou prático. Cada sonho se tornou irrealista. Cada compromisso se tornou maturidade adulta, até que eventualmente Elisa parou de perguntar a si mesma o que queria. Agora, aos 42 anos, ela sentava em um escritório no centro de São Paulo com vista para o Rio, ajudando a liderar reuniões de estratégia para campanhas publicitárias nacionais. E para seu próprio choque, ela era boa nisso. Muito boa. Durante apresentações, as pessoas ouviam quando ela falava. Funcionários mais jovens pediam conselhos dela. Clientes respeitavam seus instintos. Sua experiência, uma vez descartada por Guilherme como maternidade suburbana desatualizada, de repente se tornava valiosa, porque lhe dava inteligência emocional que a maioria dos executivos não tinha. Uma tarde, depois de uma reunião, uma associada júnior chamada Clara parou ela perto dos elevadores. Espero que isso não soe estranho, Clara disse nervosamente. Mas você é meio inspiradora. Elisa piscou surpresa. Hã? Você parece calma, como se realmente soubesse quem você é. A ironia quase fez Elisa rir alto. Se aquela garota soubesse. Enquanto isso, a vida de fantasia cuidadosamente construída de Guilherme já começava a desenvolver rachaduras. No início, morar no centro com Larissa parecia inebriante. Ela era mais jovem, espontânea, glamorosa do jeito que mulheres em anúncios de apartamentos de luxo sempre pareciam glamorosas. Ela gostava de bares em terraços, restaurantes caros, fins de semana em Campos do Jordão e postar fotos filtradas online que faziam vidas comuns parecerem inadequadas. Por um tempo, Guilherme se convenceu de que aquilo era felicidade, liberdade, reinvenção, prova de que ele ainda importava. Mas fantasia tem uma relação perigosa com a rotina. Eventualmente, a vida real chega, e a vida real nota coisas. Como a irritação de Larissa sempre que ele trabalhava até tarde em vez de levar lá para sair. Como o jeito como ela assumia casualmente que ele pagaria por tudo. Como a decepção dela ao descobrir que as finanças dele eram bem menos impressionantes do que a confiança dele sugeria. Porque a verdade era que Guilherme tinha passado anos performando sucesso mais do que construindo segurança de verdade, aluguéis de luxo, pagamentos de carro, jantares de negócios, compras de status. Ele ganhava bom dinheiro, sim, mas não o suficiente para sustentar o estilo de vida que ele desesperadamente queria que as pessoas invejassem. Especialmente não depois que Elisa contratou um advogado, especialmente não depois que contadores começaram a examinar os bens conjugais com mais cuidado. Uma quinta-feira à noite, Guilherme sentou de frente para seu advogado em um escritório no centro, enquanto garoa caía do lado de fora das janelas. Ela tem direito a mais do que você esperava. O advogado explicou cuidadosamente. Guilherme franziu a testa. Como? A herança da sua esposa estava fortemente ligada aos investimentos em propriedade e histórico da hipoteca. Francamente, a documentação favorece ela. Guilherme se recostou em silêncio atordoado. Por anos, ele tinha se dito que carregava o casamento financeiramente. Agora descobria quanto de sua estabilidade tinha descansado silenciosamente sobre Elisa o tempo todo. A casa, os investimentos iniciais, o trabalho emocional,
os sacrifícios não pagos que permitiram que ele se concentrasse inteiramente no avanço da carreira. E de alguma forma aquela realização o enfureceu em vez de humilhá-lo. Ela está virando Mateus contra mim também. Ele murmurou amargamente. O advogado dele parecia desconfortável. Seu filho tem 20 anos, Guilherme. Ele forma as próprias opiniões. Aquela conversa o assombrou por dias, especialmente depois que Mateus parou de atender a maioria das ligações dele. Não completamente, apenas o suficiente para criar distância. O filho permaneceu educado, mas mais frio agora. Uma tarde de domingo, Guilherme dirigiu até o campus, esperando consertar as coisas pessoalmente. Mateus o encontrou do lado de fora de um café perto da biblioteca da universidade, vestindo um moletom cinza e exaustão sob os olhos. Você está bem? Guilherme perguntou sem jeito. Mateus assentiu, ocupado. Eles sentaram juntos por vários minutos desconfortáveis, antes que Guilherme finalmente suspirasse. Sua mãe está tornando este divórcio mais feio do que precisa ser. Mateus o encarou com descrença. Mamãe está tornando feio. Guilherme esfregou a testa. Você não entende a situação completa. Não, Mateus disse baixinho. Acho que entendo. A calma na voz do filho o desconcertou imediatamente. Mateus se inclinou ligeiramente para a frente. Sabe o que eu lembro mais de crescer? Ele perguntou. Mamãe sempre te defendendo. Guilherme franziu a testa. Quando você perdeu o emprego, ela te defendeu. Quando você perdeu meus jogos de basquete por causa do trabalho, ela te defendeu. Quando você esqueceu aniversários, datas importantes, tudo, ela te defendeu. Isso não é justo. Não. Mateus respondeu suavemente. O que não é justo é agir como se ela fosse o problema porque amava você demais. As palavras acertaram mais forte do que Guilherme esperava. Porque Mateus soava tanto como Elisa, quando ela ainda acreditava que honestidade podia salvar as pessoas. Guilherme olhou para a rua chuvosa do lado de fora. Eu só queria me sentir feliz novamente. Mateus assentiu lentamente. Mas você algum dia perguntou se mamãe estava feliz? Aquela pergunta seguiu Guilherme todo o caminho para casa, e a casa em si já tinha começado a mudar. Larissa ficou impaciente com os humores dele. Ela odiava discussões sobre advogados, finanças e consequências emocionais, porque aquelas coisas interrompiam a versão fantasia dele que ela originalmente achara atraente. Uma noite, ela jogou uma sacola de compras no sofá e disse casualmente, você tem estado miserável desde que deixou sua esposa. Guilherme estalou imediatamente. Talvez porque minha vida inteira explodiu. Larissa cruzou os braços. Você disse que seu casamento já estava morto. Era complicado. Ela riu secamente. É o que homens casados sempre dizem. O apartamento de repente pareceu menor depois disso, mais frio, moderno demais para ser reconfortante. Guilherme serviu bourbon para si mesmo e olhou para o horizonte de São Paulo enquanto uma verdade feia emergia lentamente sob toda a raiva dele. Ele não sentia falta de excitação, na verdade. Sentia falta de paz, o tipo que Elisa criava tão naturalmente que ele parou de notar seu valor. Uma semana depois, enquanto rolava o LinkedIn tarde da noite, ele congelou ao ver uma fotografia do evento de fim de ano da empresa de Elisa. Ela estava ao lado de colegas segurando uma taça de champanhe sorrindo sob luzes douradas. E ela parecia viva, não dramática, não mais jovem, apenas genuinamente viva de um jeito que ele não via há anos. Confiante, calorosa, intocada por ele. Agora, pela primeira vez desde que saiu de casa, Guilherme sentiu algo perigosamente próximo a arrependimento. Não porque o caso tinha falhado, mas porque Elisa tinha sobrevivido a ele. E em algum lugar bem dentro de si mesmo, Guilherme percebeu a verdade mais dolorosa de todas. A mulher que ele chamava de chata simplesmente tinha carregado o peso de amá-lo sozinha. Em janeiro, São Paulo tinha se instalado no tipo de inverno que fazia tudo parecer despojado. As árvores ficavam esqueléticas contra céus pálidos. Poças de água suja se acumulavam nas calçadas em montes cinzentos congelados, e a cidade se movia com aquela resistência quieta que os paulistas aprendem cedo na vida, ombros curvados contra o vento, xícaras de café apertadas com força, sobrevivência disfarçada de rotina. Elisa amava aquilo, não o frio em si, mas a honestidade dele. O inverno não fingia ser bonito a cada segundo. Ele revelava o que podia sobreviver sem decoração. De muitas formas, ela se sentia da mesma maneira. 3 meses antes,
Ela estava sentada na cozinha, ouvindo o marido explicar por que outra mulher o fazia sentir vivo. Agora, ela estava dentro de uma sala de conferências no centro, apresentando uma proposta de campanha nacional para executivos com o dobro do salário dela. E toda vez que falava, a sala escutava, não porque exigia atenção, mas porque ela não mais pedia desculpas por existir. A transformação não era dramática por fora. Elisa ainda usava suéteres macios, ainda prendia o cabelo frouxamente durante longos dias de trabalho, ainda dirigia o mesmo SUV até a estação de trem todas as manhãs. Mas internamente, algo irreversível tinha acontecido. Ela confiava em si mesma novamente. Aquilo assustava Guilherme mais do que raiva jamais poderia. No início, ele continuava esperando que ela desmoronasse emocionalmente, que ligasse chorando, que perguntasse se podiam consertar as coisas, que ficasse nostálgica o suficiente para negociar a dignidade dela por familiaridade. Em vez disso, Elisa se tornou mais calma, mais focada e estranhamente intocável. Uma quinta-feira à noite, Guilherme sentou sozinho no apartamento dele no centro, encarando um recipiente de comida para a viagem esfriando no balcão da cozinha, enquanto Larissa arrumava uma mala no quarto. "Você está seriamente indo embora por causa de uma discussão?" ele perguntou amargamente. Larissa fechou o zíper da mala com força suficiente para pontuar a irritação dela. "Não é uma discussão, Guilherme. Você está miserável o tempo todo. Estou passando por um divórcio. Você já estava miserável antes do divórcio." Aquela frase acertou mais forte do que ela pretendia. Guilherme olhou para o lado imediatamente porque bem no fundo sabia que ela estava certa. Larissa suspirou e suavizou um pouco. "Olha, quando começamos isso, você fez parecer que seu casamento estava morto, mas você ainda fala da sua esposa o tempo todo. Minha ex-esposa." "É, isso aí." Guilherme esfregou o rosto com as duas mãos. O apartamento de repente parecia sufocante. Todo vidro, aço e vazio caro. Sem fotos de família, sem história, sem calor. Apenas móveis cuidadosamente selecionados dentro de uma vida construída inteiramente em torno de aparências. Larissa pegou o casaco. "Acho que você gostava mais da fantasia de sair do que da realidade dela." Então ela saiu e dessa vez Guilherme entendeu exatamente como uma porta se fechando podia ecoar pela vida inteira de uma pessoa. Nas semanas seguintes, ele vagou por rotinas mecanicamente. Trabalho, academia, uísque, silêncio. Aos 50 anos, ele tinha a sensação estranha de se tornar espectador da própria vida. A excitação que perseguiu tão desesperadamente agora parecia constrangedoramente previsível, um homem de meia idade aterrorizado pelo envelhecimento, confundindo atenção com significado. Uma tarde de sábado, ele dirigiu até a casa antiga para pegar o resto das coisas dele, enquanto Elisa participava de um retiro de trabalho no centro. Pelo menos esse era o plano. Quando ele entrou na garagem, viu o carro de Mateus estacionado do lado de fora. Então notou risadas vindo do quintal dos fundos. Guilherme caminhou lentamente pelo portão lateral e parou. Elisa e Mateus estavam reconstruindo o velho banco de madeira perto da cerca, ambos usando luvas de inverno e jaquetas grossas contra o frio. Garoa polvilhava as bordas do gramado, enquanto o rock clássico tocava baixinho de um alto-falante portátil próximo. Elisa olhou para cima primeiro. Por um breve segundo, surpresa cruzou o rosto dela. Então a calma voltou. "Oi", ela disse cuidadosamente. Mateus se endireitou imediatamente, a expressão guardada. "Pai." Guilherme ficou ali desajeitado com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, de repente se sentindo como convidado na vida que abandonou. "O que está acontecendo?" ele perguntou. O banco finalmente desabou. Mateus respondeu secamente. "Achei que podíamos consertar." Guilherme olhou para a velha estrutura de madeira. Ele tinha construído aquele banco com Mateus 15 anos antes durante um fim de semana de churrasco de verão. Elisa trouxe limonada para fora enquanto pai e filho discutiam sobre ferramentas e medidas. Na época, Guilherme acreditava que momentos como aquele existiriam para sempre automaticamente. Agora entendia como a felicidade comum era frágil. Elisa sacudiu a garoa das luvas. "Você veio pelas caixas lá em cima." "É. Deixei elas no quarto de hóspedes." Guilherme assentiu, mas não se moveu. Algo na cena à frente dele o prendia ali. O conforto simples entre Elisa e Mateus, o ritmo fácil de conversa ao qual ele não pertencia mais naturalmente. Por anos, ele tinha se convencido de que a vida doméstica o prendia. Agora parecia paz. Mateus entrou silenciosamente.
claramente sem vontade de mediar qualquer tensão restante entre os pais. Isso deixou Guilherme e Elisa parados sozinhos no quintal frio. Por um tempo, nenhum falou. Então Guilherme finalmente expirou. Você parece feliz. Elisa deu de ombros pequeno. Estou me curando. A honestidade da resposta doeu nele mais do que crueldade teria. Guilherme encarou a grama coberta de garoa. Não achei que as coisas terminariam assim. Elisa quase riu. Sério? Ele se conteve. Ok. Ele olhou para ela então genuinamente exausto pela primeira vez em meses. Achei que eu estava infeliz por causa do casamento. O rosto de Elisa suavizou ligeiramente, mas não com reconciliação, com compreensão. Esse é o problema de fugir de si mesmo. Ela disse baixinho. Você ainda leva você junto. A frase se instalou entre eles como verdade pesada demais para discutir. Guilherme engoliu em seco. Eu sei que te machuquei. Elisa olhou para o lado, para a cerca. Você não me machucou da noite para o dia. Ele sentiu o peito apertar imediatamente. Você me perdeu lentamente. Ela continuou. Um comentário cruel de cada vez, um desprezo de cada vez, um momento em que você me fazia sentir pequena para poder se sentir importante. Guilherme fechou os olhos brevemente porque lá estava a verdade completa disso. Não um caso, não um jantar. Anos. Anos de erosão emocional disfarçada de tensão normal de casamento. E de repente ele se lembrou de dezenas de momentos que uma vez descartara casualmente. Elisa ficando quieta em festas depois que ele zombava das histórias dela. Elisa abandonando hobbies porque ele os chamava de impráticos. Elisa pedindo desculpas por precisar de qualquer coisa emocionalmente. Ele não tinha destruído o casamento em um ato dramático. Ele o negligenciara até a morte. Desculpa. Ele sussurrou. Elisa o estudou com cuidado. Pela primeira vez desde que o conhecera, Guilherme Rocha parecia genuinamente humilhado. Não defensivo, não manipulador, apenas quebrado aberto por consequências que não podia mais escapar. Mas remorso e reparo não eram a mesma coisa. E algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer fechadas. Acredito que você queira dizer isso, Elisa disse suavemente. Aquela pequena gentileza quase o destruiu, porque ele de repente entendia que ela não o odiava mais. E de alguma forma isso parecia pior. Ódio ainda deixa apego emocional. Mas não. Guilherme olhou ao redor do quintal uma última vez. A casa, o banco, os traços de vida familiar ainda pairando no ar frio de inverno. Então assentiu lentamente. Eu devo pegar minhas caixas. Elisa se afastou gentilmente. Elas estão lá em cima. Enquanto caminhava para a casa, Guilherme percebeu algo devastador. O castigo não era perder o casamento. O castigo era finalmente entender seu valor depois que já o tinha destruído. Quando a primavera voltou a São Paulo, Elisa Carvalho não média mais a vida pelo que tinha sido perdido. Essa era a diferença que um ano podia fazer. Não porque a dor desaparecesse arrumadamente. Nunca desaparecia, mas porque a dor eventualmente parava de ser o centro de cada pensamento. Ela se tornava clima de fundo em vez de identidade. A garoa derretia lentamente naquele março, revelando calçadas úmidas, grama exausta e sinais teimosos de renovação empurrando através da terra congelada. Elisa notava esses detalhes mais agora, o som dos trens da manhã, o calor da luz do sol através das janelas do escritório, o conforto de cozinhar jantar para si mesma, sem tensão sentada do outro lado da mesa. Coisas pequenas importavam novamente, e estranhamente aquilo também parecia vingança. Não vingança alta, não vingança cruel, o tipo que diz silenciosamente: você não me destruiu. No trabalho, Elisa prosperava mais rápido do que qualquer um esperava. Em abril, ela tinha sido promovida a diretora de estratégia criativa, depois de liderar uma campanha que trouxe uma das maiores contas nacionais da empresa. Funcionários mais jovens gravitavam naturalmente para ela, porque ela não carregava nenhum do ego exaustivo que infectava tantos executivos. Ela ouvia com cuidado, falava com pensamento e nunca confundia autoridade com intimidação. Uma sexta-feira à noite, depois de um jantar com um cliente no centro, Mariana ergueu uma taça de vinho e sorriu do outro lado da mesa do restaurante. Sabe qual é a parte mais engraçada de tudo isso? Elisa riu suavemente. Ok. Você ainda não percebe o quanto é impressionante. Um ano antes, elogios como aquele a teriam envergonhado. Agora simplesmente pareciam desconhecidos de um jeito curativo. Do lado de fora das janelas do restaurante,
São Paulo brilhava na chuva suave de primavera, enquanto pessoas corriam pelas calçadas sob guarda-chuvas e luzes de trânsito se refletiam no pavimento molhado. Elisa olhou para seu reflexo levemente espelhado no vidro. Ela parecia mais velha do que 10 anos atrás e mais feliz. Havia algo profundamente libertador em não mais performar juventude ou perfeição pela aprovação de outra pessoa. Enquanto isso, a vida de Guilherme tinha se tornado mais quieta de formas que nenhum apartamento de luxo podia disfarçar. Depois que Larissa saiu, ele mudou para um condomínio menor em um bairro residencial próximo, mais perto do escritório e bem longe do estilo de vida centrado em imagem do centro que um dia perseguiu tão desesperadamente. O carro caro tinha ido embora também, substituído por algo prático depois que honorários legais e divisão de bens o forçaram a confrontar a realidade financeira honestamente pela primeira vez em anos. Mas a maior mudança não era material, era interna. A terapia tinha começado como sugestão relutante de Mateus depois de meses de conversas tensas. Mas eventualmente Guilherme continuou indo porque o silêncio dentro da própria mente se tornava insuportável de outra forma. Cada sessão descascava outra verdade desconfortável. Seu medo de envelhecer, sua obsessão cauidação, a arrogância que o fazia confundir estabilidade emocional com tédio. O mais doloroso de tudo era perceber que Elisa tinha passado anos tentando amar um homem constantemente buscando razões para se sentir insatisfeito. Uma tarde de domingo, Guilherme encontrou Mateus para café perto do campus da universidade novamente, quase exatamente onde a conversa anterior tinha ido tão mal meses antes. Dessa vez parecia diferente, não concertado, mas honesto. Mateus mexeu creme no café enquanto estudava o pai com cuidado. Você parece melhor, ele admitiu. Guilherme deu um sorriso cansado, menos estúpido talvez. Isso fez Mateus rir inesperadamente. O som quase partiu o coração de Guilherme, porque ele percebeu quanto tempo tinha passado desde que o filho se sentia relaxado perto dele. Depois de um momento, Mateus perguntou baixinho: Você ainda ama a mamãe? Guilherme olhou pela janela do café para estudantes cruzando a rua em jaquetas de primavera e mochilas. Sim, ele respondeu honestamente. Mateus assentiu uma vez, mas às vezes amar alguém depois de destruir não ajuda mais. Guilherme fechou os olhos brevemente porque aquilo também era verdade, e aceitar a verdade sem se defender tinha se tornado parte do castigo. Quando o verão se aproximava, os procedimentos de divórcio finalmente se aproximavam do fim. O último grande passo envolvia vender a casa da família. Elisa insistiu em lidar com isso pacificamente, sem teatros no tribunal, sem jogos vingativos, apenas assinaturas de papéis e finalidade. Ainda assim, quando se encontraram no escritório da corretora em uma tarde quente de junho, a tensão permanecia silenciosamente sob tudo. Não ódio, história. O escritório dava vista para uma rua suburbana arborizada, onde sprinklers clicavam ritmicamente sobre gramados verdes do lado de fora. Guilherme assinou vários documentos em silêncio antes de finalmente pousar a caneta. Aquela casa merecia coisa melhor do que o que aconteceu. Ele disse baixinho. Elisa olhou para ele por um longo momento. Sim, ela respondeu suavemente. Merecia. A honestidade na voz dela não tinha amargura agora, apenas luto por algo que poderia ter sobrevivido se ambas as pessoas tivessem protegido igualmente. Guilherme se recostou pesadamente na cadeira. Eu costumava achar que excitação significava escapar da responsabilidade, ele admitiu. Mas honestamente, ele riu levemente de si mesmo. A Paz estava sentada naquela cozinha o tempo todo. Elisa sentiu uma dor mover pelo peito, porque uma vez, ouvir aquelas palavras teria significado tudo para ela. Agora elas simplesmente chegavam tarde demais. Algumas verdades só aparecem depois que consequências forçam as pessoas a ver claramente. Ela dobrou as mãos calmamente sobre a mesa. Algumas pessoas só reconhecem lealdade depois que a perdem. Guilherme assentiu lentamente, sem argumento, sem desculpas, apenas aceitação. E, estranhamente, aquilo deu a Elisa mais encerramento do que fantasias de vingança jamais poderiam. Porque, no final, Guilherme tinha sido forçado a confrontar a única coisa que passou anos evitando ele mesmo. A reunião terminou silenciosamente depois disso. Sem despedida dramática, sem reconciliação, apenas duas pessoas saindo dos restos de uma vida compartilhada com futuros muito diferentes à frente delas. Do lado de fora, vento quente movia gentilmente pelas árvores suburbanas,
enquanto Elisa caminhava sozinha para o carro. No meio do caminho, Guilherme chamou ela suavemente. Elisa, ela se virou. Por um segundo, ele parecia exatamente o jovem que ela tinha casado 23 anos antes, esperançoso, humano incerto sob todo o ego e erros. Eu realmente sinto muito, ele disse. Elisa o estudou com cuidado. Então sorriu triste, mas sinceramente. Oisai. E pela primeira vez, aquilo era suficiente. Ela entrou no carro e pegou a estrada enquanto a luz do sol piscava através das árvores acima. O rádio tocava baixinho ao fundo, alguma velha música do Fleetwood Mac que ela amava na faculdade. E enquanto o trânsito a levava para o centro de São Paulo, Elisa percebeu algo surpreendente. Ela não precisava mais que Guilherme sofresse para que ela se curasse. A vida já tinha equilibrado naturalmente. Ele perdeu a mulher que protegia a paz dele. Ela redescobriu a mulher que ele quase a convenceu de que não existia mais. E talvez essa fosse a verdadeira lição escondida dentro do coração partido. A coisa mais perigosa que você pode fazer com uma pessoa leal é assumir que ela vai ficar não importa o quão mal você a trate, porque eventualmente até os corações mais gentis aprendem a diferença entre amor e apagamento de si mesmo. E quando eles finalmente vão embora, eles não voltam os mesmos. Se esta história te tocou ou te lembrou de alguém que esqueceu seu valor até que fosse tarde demais, tire um momento para compartilhar seus pensamentos abaixo. E se você gosta de histórias emocionais profundas sobre traição, resiliência e segundas chances, não esqueça de se inscrever e se juntar a nós para a próxima jornada.